Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje está começando a interpretação de Mateus 27. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Pois assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Por conta de Mateus 27 ser muito longo, eu já li e agora eu estarei trazendo a sua interpretação. O primeiro assunto que é abordado em Mateus 27 é sobre o suicídio de Judas. Por quê? Porque logo depois que Judas ele percebe que Jesus é condenado e que ele vai até Pilatos, que Jesus está sendo enviado até Pilatos, ele chega até os príncipes dos sacerdotes e aos anciãos e ele diz para ele que ele havia entregado um homem inocente. E aí o que ele fala? Eles respondem para Judas que o problema era dele, que eles não tinham nada a ver com aquilo. E aí Judas, por se sentir culpado, ele pega as 50 moedas para a qual ele vendeu Jesus e ele joga no templo. Aí ele vai, procura uma forca e quando ele acha a forca, ele se enforca nela. E o que acontece? Aqueles homens, os principais, os sacerdotes, os anciãos do povo, o que eles fazem com o dinheiro que ele jogou no templo? Quando não era lícito guardar o dinheiro dentro do templo, porque era um dinheiro sujo de sangue, era um dinheiro que foi, por qual foi o preço da traição de Jesus. Eles pegaram esse dinheiro e eles compraram um campo para esse campo virar o lugar onde os estrangeiros fossem sepultados. Ele comprou um campo para que lá eles pudessem sepultar os estrangeiros. E aí se cumpre a profecia do profeta Jeremias, na qual ele diz: então se realizou o que vaticinar o profeta Jeremias. Tomaram assim das moedas de prata de preço, de que foi avaliado o que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Que é o campo do oleiro onde eles compraram. Nós vemos também aqui em João 27 que depois Jesus ele é apresentado ao presidente. O presidente pergunta: és tu o rei dos judeus? E Jesus responde: você é quem diz, tu o dizes. E aí vemos depois ainda, que desde depois de ele ser acusado pelos principais sacerdotes lá e os anciãos, nada ele respondeu. E isso acabou fazendo com que Pilatos ficasse maravilhado com ele. E como era um dia de festa, o que aconteceu? Jesus ele foi levado junto com Barrabás, que ele tinha feito uma rebelião e ele tinha assassinado uma pessoa e por isso ele estava sendo julgado também. E como era o costume de festa, aconteceu que eles colocaram os dois de um lado e de um outro para que a multidão escolhesse qual deles dois elas queriam soltar. E aí Pilatos falou: qual deles vocês vão querer soltar? Jesus ou Barrabás? E aí o que acontece? A mulher de Pilatos ela chega para o seu marido e fala para que ele não tivesse parte no sangue daquele justo, porque ela no sonho que ela teve, por causa de Jesus Cristo, ela havia sofrido muito por causa do que ele ia passar. Então o que acontece? Depois, por causa dos principais sacerdotes, quando nós vemos assim os anciões do povo, eles começaram a incitar as pessoas para que soltassem a Barrabás e para que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos falou: mas que mal fez este homem? Mas quanto mais Barrabás falava, mais a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Mais a multidão ela gritava para estar crucificando Jesus Cristo, como nós vemos aqui. E o que Pilatos faz? Pilatos ele pega uma água, lava sua mão e ele diz que não teria parte no sangue daquele justo. Então acontece, Jesus é levado para a coorte, na coorte ele é açoitado, as suas vestes são rasgadas, ele ganha uma veste escarlate, o espinho colocaram na cabeça dele, aí eles pegaram a cana, batiam a cabeça nele, cuspiam nele e ainda diziam para ele: salve, rei dos judeus. E foi isso tudo que Jesus passou. E logo depois que Jesus Cristo ele passou por esse processo da humilhação pelos nossos pecados, ele foi guiado pelo lugar de Gólgota, que traduzir significa lugar da caveira. E no caminho quando ele estava indo para se crucificar no lugar da caveira,
eles encontraram um homem chamado Simão Cirineu. E eles obrigaram Simão a estar ajudando Jesus a carregar aquela cruz. Aí quando eles chegaram eles chegaram bem no lugar da cruz, o que acontece? Eles dão vinagre para Jesus, mas Jesus não bebe. O que acontece, irmãos? Depois que uma pessoa é chicoteada pelo chicote, o que acontece? É muito cruel o açoite, o castigo que os romanos dão. O que acontece? Sempre na frente do chicote tem uma coisa, entendido como uma bolha, e essa bolha ela bate nas pessoas. Bate tanto que vez despedaça a carne das pessoas. Despedaça a carne, a pele rasga, a pele é aberta. Ou seja, sempre quando uma pessoa ela sofre essa punição, às vezes acaba dela morrendo mesmo no processo de chicoteamento. O que acontece? No livro de Isaías, se eu não me engano, fala que os ossos de Jesus Cristo foram abertos. Que bateram tanto nele que até os seus ossos foram abertos. E o que acontece? Logo depois de ele sofrer aquele chicoteamento ainda dos romanos, acontece que ele estava com a sua carne das suas costas aberta. E ainda mesmo com o seu osso, e mesmo com a sua carne aberta, ele teve que levar aquela cruz. Imagina, a cruz ela é muito pesada. Agora imagina ter que levar a cruz com as suas costas na sua carne e com o seu osso. Foi isso que Jesus passou. Então ele levou, chamaram Cirineu para estar indo com ele. Logo depois que Jesus Cristo foi pendurado, em cima estava a sua acusação. Ninri, que quer dizer Rei dos Judeus. E o que fizeram? Todos os homens que ali estavam, eles fizeram sorte com com as roupas de Jesus. Ou seja, eles tiravam no dardo, e aí quem desse a sorte, eles repartiam um pedaço da roupa de Jesus. E aconteceu o que acontece? Que todos que passavam ali escarneciam de Jesus, os que estavam na cruz com ele, o que falavam? Tu não é aqueles que destrói o templo e edifica em 3 dias? Desça daí para que creiamos em ti. O templo que Jesus estava falando, ele estava dizendo dele mesmo, porque ele seria morto e ele ressuscitaria no 3º dia. Ele estava dizendo isso de si mesmo. E aconteceu também lá que os outros disseram: tu não é o rei dos judeus? Desça daí para que creiamos em ti. Falaram isso para Jesus Cristo. Desça daí para que nós creiamos, se tu é mesmo o rei dos judeus. E nós vemos aí que lançavam no osso todas aquelas pessoas. E desde a hora sexta, a hora nona, houve grandes trevas no meio daquele povo. E o que acontece? Nós vemos aqui que aconteceu depois que Jesus, na sua angústia, clamou: Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque acontece? Aconteceu que Deus se ausentou apenas por um determinado período de Jesus, apenas pelo período que ele estava sendo crucificado. Foi o único período em que que Deus se ausentou um pouco de Jesus Cristo. Então ele falou isso: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É isso que Jesus disse. E um dos que ali estavam disse: desse chama por Elias. E ainda veio pessoas, em vez de estar dando água para Jesus beber na sua angústia, deram vinagre para ele beber. Não deram água, mas deram vinagre para Jesus beber. E aconteceu que eles nem isso deram. Fala: deixai, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus clamou com grande voz, e quando ele clama com grande voz, ele enche o espírito. E o véu se rasgou. E todos os santos que estavam no sepulcro, eles vão e eles são ressuscitados com Jesus Cristo para a cidade santa. E ali também naquele meio estavam as mulheres, Maria Madalena e também a mãe dos filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Elas também estavam no meio, vendo a crucificação de Jesus Cristo. E vindo já à tarde chegou um homem de Arimateia, que também aguardava o reino dos céus, chamado João. O que João fez? João pediu para Pilatos o corpo de Jesus. E logo depois que Pilatos o concedeu, ele colocou uns lençóis limpos e levou ele para o seu sepulcro novo. E depois ele fechou a porta do sepulcro. E aí o que nós vemos? E também estavam ali com ele Maria Madalena
e Maria Madalena e a outra Maria sentadas de frente do sepulcro. Perdão, e no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, eles falaram ainda, lembramos que aquele mentiroso falou que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Colocamos guarda lá para vigiarmos para que não aconteça que os seus discípulos roubem o seu corpo e digam que ele ressuscitou. E Pilatos falou: ele está nas suas ordens, seja feita como vocês acham melhor. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Assim seja. Amém.